Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje falaremos sobre o Setembro Vermelho, o mês de conscientização sobre as doenças cardiovasculares. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu trago o cardiologista Dr. Rogério Sarmento Leite. Ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre a importância desse mês de campanha e um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Thay, muito obrigado pela oportunidade de conversar com toda a comunidade sobre um tema que é tão importante e de alta relevância para a nossa sociedade. Sim, doutor, e como o senhor falou para a gente, né, um tema tão importante, a gente sabe que as doenças cardiovasculares matam muita gente, né, no mundo todo. Eu queria que o senhor falasse como é possível fazer, né, para evitar aí as mortes por doenças cardiovasculares. Sem dúvida, nesse período que a gente está tão, assim, sendo inundado por notícias referentes à mortalidade, a doenças infectocontagiosas do Covid, o que é muito relevante, muito importante, muitas vezes a gente acaba deixando as doenças cardiovasculares em segundo plano. E as doenças cardiovasculares, elas matam tanto ou mais que o Covid. Então, para a gente ter ideia disso, em geral, no nosso país, nós temos uma morte por uma doença cardíaca a cada 2 minutos. O que significa que a gente estiver conversando sobre esse tema durante 1 hora, vão ter morrido 30 pessoas nesse país por doenças de etiologia cardiovascular. E ela tem várias implicâncias, vários significados, e a gente pode sim discutir isso e fazer campanhas como essa para prevenir, e talvez a prevenção seja a melhor ação e a que está ao alcance de todo mundo. Então é muito importante realmente nós discutirmos sobre o que está impactando e como é que a gente pode reconhecer os sintomas, reconhecer os sinais e oferecer alternativas de tratamento e também preventivas da maneira mais efetiva possível. Doutor, e quais são as doenças cardíacas aí mais comuns, né? As que mais acometem os brasileiros? Nós temos talvez a hipertensão arterial sistêmica seja a doença mais comum do ponto de vista cardiovascular. E ela serve como fator de risco para a insuficiência cardíaca, para a doença isquêmica do coração e junto com outros fatores como a própria genética do indivíduo, que vem pela sua herança, a sua história familiar, hábitos de vida como fumar, sedentarismo, o que significa muitas vezes que as pessoas podem estar com sobrepeso, e outras patologias como diabetes e colesterol elevado podem de maneira conjunta atuar para predispor o indivíduo a ter um risco maior de desenvolver uma ou mais dessas patologias. E talvez o grande medo que nós temos são daqueles eventos agudos, graves, muito conhecidos como o infarto agudo do miocárdio, que é quando uma placa de colesterol, uma placa de gordura, uma placa de cálcio, ou às vezes de todos esses componentes misturados, rompe e oclui completamente uma artéria do coração, levando então a situações que podem ser muito graves e até cursar como, infelizmente, o óbito. Então nós temos que atentar para os fatores que causam isso, atentar para as situações que podem prevenir disso de acontecer e para medidas que a gente possa utilizar e preconizar, tanto em termos de saúde pública, como também em nível hospitalar, para evitar que isso aconteça, ou se nós já temos uma situação pré-estabelecida que condiciona o paciente a ter essa possibilidade de em risco maior, de poder atuar fortemente para minimizar este risco. Como é que se faz isso? Controlando a pressão arterial, controlando o diabetes, evitando que o colesterol fique elevado, preconizando que as pessoas façam atividade física, que se mantenham dentro do seu peso, que tenham uma boa alimentação, uma boa ingesta hídrica, que periodicamente check-ups, revisões médicas, para que um profissional de saúde possa, então, individualizar este paciente, individualizar o risco de cada um e tomar as medidas necessárias, que são, como eu disse desde o início, preventivas. E é muito importante, eu não falei ainda, que talvez seja um dos maiores fatores de risco junto com a hipertensão, é o tabagismo. Felizmente a gente observa que o tabagismo está em declínio, o hábito tabágico no nosso país. Mas ainda existem muitas pessoas que insistem em fumar, e este sim talvez seja um fator que, somado à hipertensão, ao diabetes, ao colesterol elevado, à
ao sedentarismo, que pode então determinar que um paciente desses venha apresentar um risco maior, uma chance maior de desenvolver o que nós temos tanto medo, que é um infarto agudo do miocárdio, que se não for fatal pode evoluir ou levar um paciente a uma piora da qualidade de vida e situações como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que vai ter que ser manejada ao longo de uma vida inteira, gerando prejuízos financeiros, gerando prejuízos sociais e gerando muito desconforto para aquela família e para aquele indivíduo. Doutor, e a ideia, né, do Setembro Vermelho, então, é conscientizar as pessoas sobre as doenças e também conscientizar com a prevenção e também check-ups anuais, né? Quer dizer, quem não tem problema cardíaco também deve fazer o check-up anual? Sem dúvida. Só o fato de nós envelhecermos já é um fator de risco. O homem em si tem um risco maior do que a mulher, até que a mulher atinja o período da menopausa. Depois, por questões hormonais, ela passa a ter o mesmo risco que o homem. Então é muito importante, especialmente depois dos 40 anos de idade, que todos os indivíduos procurem o seu médico de confiança, na rede pública ou na rede privada, para fazer um check-up, é onde sim vai ser individualizado o risco daquela pessoa de desenvolver. Hoje nós temos várias ferramentas eletrônicas, aplicativos, que com perguntas simples e análises laboratoriais também simples, a gente consegue quantificar o risco dessa pessoa. Se a pessoa tiver um risco maior, obviamente nós teremos que ser mais agressivo nas medidas preventivas. Se a pessoa tiver um risco menor, obviamente ela vai ser orientada para continuar mantendo aquelas atividades, aquelas condutas, aqueles hábitos que vão então deixar este risco mais atenuado o possível. Mas é muito importante, como tu disseste, que mesmo que a pessoa que não sinta nada, que ache que não tenha nada, procure um médico, um serviço de saúde, então, para fazer esta avaliação e este check-up que vale muito para as doenças cardiovasculares. Então, como eu falei para vocês, é muito importante avaliar a pressão arterial, muito importante avaliar o colesterol, muito importante avaliar a glicemia, muito importante avaliar os hábitos de vida, se essa pessoa fuma, se essa pessoa não fuma, se essa pessoa faz atividade física, não faz atividade física, se essa pessoa tem antecedentes familiares de parentes diretos, e quando a gente fala de parentes diretos, é pai, mãe, irmãos, com doenças do coração. Tudo isso são indícios de que aquele indivíduo está num risco maior. E nós podemos, aí sim, atuar de maneira que a gente diz não farmacológica, que é orientando, mudando hábitos de vida, e muitas vezes farmacológicas, que daí já entrando com algumas medicações que têm o intuito, então, de atuar no controle da pressão, atuar no controle do diabetes, atuar no controle do colesterol e minimizar este risco. Muitas vezes só isso não é suficiente. Nós conseguimos também, com outros exames mais especializados, exames de imagem, avaliar se o coração está já com algum dano ou em risco de um dano maior. E para isso existem vários hospitais e clínicas que dispõem de métodos de imagem, de avaliação da função, de avaliação de isquemia sobre o coração, que vão definir se aquele indivíduo precisa ou não seguir adiante na investigação. E o que significa seguir adiante na investigação? Fazer exames mais específicos, às vezes em nível hospitalar, para detectar então ou não a presença de uma placa importante no coração que talvez necessite de um tratamento. Tratamento esse que pode ser, às vezes, uma angioplastia, com implante de stents, ou em até casos extremos, uma cirurgia cardíaca. Claro que a gente está falando de um extremo, de uma doença bastante avançada, que merece um grau diferente de atenção. Mas o que a gente pode dizer é que se nós, desde cedo, iniciarmos, preconizarmos essas medidas preventivas, sobretudo focadas nos hábitos de vida, isso começa lá atrás, lá na infância, na casa da gente, orientando nossos filhos, as crianças, de como devem comer, de como devem se exercitar, enfim, preconizar hábitos saudáveis. Hoje em dia nós estamos cada vez mais reclusos, ou por medo por insegurança, muitas vezes da violência, ou agora por uma questão transitória, que é a pandemia do Covid-19. Então a gente se exercita menos, a gente come mais, as pessoas ficam mais reclusas com hábitos domiciliares, o que está ok para o momento, mas a gente tem que ter em mente que nós precisamos sim fazer atitudes preventivas para prevenir as doenças do coração
que já existem muito antes do Covid e certamente depois que nós passarmos por essa terrível pandemia, elas vão continuar existindo e nós vamos ter que seguir prevenindo-as e tratando-as. Agora, doutor, o senhor tocou nesse ponto importante, né? A gente precisa começar a cuidar da saúde do coração já na infância, né? A gente sabe também que, graças à tecnologia, a gente consegue, às vezes, fazer um exame para saber se o bebê tem algum problema cardíaco dentro da barriga da mãe. Mas a gente sabe também que boa parte da população não tem acesso, né, a esse tipo de exame, não tem, às vezes, acesso também a exames de imagem para saber se tem alguma doença. Então, muitas vezes, são acometidos num susto, descobrem que tem algum problema no susto, né? Qual a importância, então, de ter políticas públicas nesse sentido para que também a população mais carente do Brasil consiga também ter acesso a esse tipo de exame? Tá, isso é vital. Nós podemos dividir as cardiopatias basicamente em dois tipos. Aquelas que são as congênitas, que a gente já nasce com elas, e aquelas que são adquiridas, que nós adquirimos ao longo de uma vida. Então, não se espera que, por exemplo, uma pessoa já nasça com obstruções das artérias do coração. Isso é um problema que é adquirido ao longo da vida e, como nós falamos há pouco, influenciado muito pelos hábitos de vida e por outras doenças que podem se manifestar de maneira paralela. Já as cardiopatias congênitas é um outro capítulo. Estas, sim, muitas vezes podem se manifestar ainda na fase intraútero, ou seja, são alterações da embriologia, são malformações que acontecem muitas vezes de cunho genético ou de cunho embriológico ainda dentro do útero da mãe, onde a criança ali está no seu período de formação. E por isso é fundamental que toda gestante faça, sim, pré-natal. E no pré-natal, todos os ginecologistas, os obstetras, enfim, os médicos que estão envolvidos com a atenção materno-infantil, estão já acostumados e treinados para pesquisar as doenças mais comuns que podem ser, sim, diagnosticadas na barriga da mãe. E hoje, felizmente, a medicina tem evoluído bastante, que nós temos até uma especialidade que se chama cardiologia fetal. Então, a atenção cardiológica, ela começa lá na barriga da mãe, quando a criança ainda nem nasceu. E o pré-natal é decisivo nisso, para se fazer avaliações, como tu bem disseste, de imagem, às vezes de alguns exames de sangue, que podem identificar alguma doença estrutural ou alguma doença congênita determinada por uma falha embriológica, que pode ser sim corrigida ou pode já ser diagnosticada e propiciar tanto para a mãe como para a família o que a gente chama de um aconselhamento de como é que vai se lidar com isso ao longo de uma vida. Então é muito importante que este olhar cardiológico ele se estabeleça, sim, desde o pré-natal e perdure por uma vida inteira. Então a gente vai ter várias fases, na fase intraútero, na fase do lactente, na fase da infância, propriamente dito, depois da adolescência, do adulto já mais em meia idade e depois dos idosos. Ou seja, o coração é, na verdade, a bomba mestre do nosso corpo. E ela tem que ser cuidada desde o início, desde lá da barriga da mãe até quando a gente já está numa idade mais avançada, que talvez seja dito como a melhor idade, mas para se chegar na melhor idade, naquela idade dos sêniors, a gente tem que cuidar muito bem desta máquina que é o coração, que faz o nosso corpo funcionar e o nosso cérebro também pensar. Agora, doutor, explica para quem está em casa quais os sintomas podem indicar que você está com algum problema cardíaco e precisa buscar uma ajuda médica. Como a gente disse, as doenças cardiológicas elas têm um espectro muito grande de tanto de apresentação clínica. Mas se nós focarmos especificamente agora, saindo da barriga, saindo das doenças embriológicas, saindo das doenças congênitas, indo para essas doenças adquiridas, onde talvez aquela que seja mais grave, potencialmente fatal, que é o infarto agudo, ele normalmente tem características bastante clássicas, que é o que a gente chama de dor no peito. Então, todo indivíduo que tem dor no peito, sobretudo aquelas que são em características de aperto, onde se tem uma sensação que a dor pode ir em direção ao braço esquerdo,
a região do queixo, do mento, se irradiar para as costas, e que tiver essa característica de aperto, muitos pacientes reclamam, é como se tivesse um elefante colocando uma pata no meu peito, e aquela sensação de opressão, que pode cursar com falta de ar, que pode também se manifestar com enjoo, com náuseas, com vômitos. Isto sim merece sempre uma avaliação médica de urgência. Dor torácica significa procurar atenção médica. Num serviço de saúde, onde o paciente será, então, assim, avaliado por uma equipe de médicos, de enfermeiros, e vai ser visto se há ou não a necessidade de seguir adiante na investigação. Fazendo, então, eletrocardiograma, fazendo análises laboratoriais e, se mostrar necessário, seguir adiante nesta investigação com exames mais especializados. Então, talvez dor torácica para o infarto agudo do miocárdio seja a principal manifestação. Não se pode negligenciar esse sintoma. Dor torácica significa avaliação médica. É muito importante. E claro que os outros fatores de risco, como a hipertensão, que eu falei, frisei bastante desde o início, é uma doença que muitas vezes ela cursa de maneira silenciosa. Então é importante que seja feita a aferição da pressão com frequência. Sintomas como, por exemplo, cefaleia, podem ser já reflexo de uma pressão cronicamente elevada. Isso tem que ser, sim, avaliado, investigado, monitorado e, se constatado, tratado. Agora, doutor, como socorrer também, é importante, acho, falar disso, como socorrer uma pessoa infartando? Isso é uma pergunta muito importante, muito pertinente, porque muitas vezes a gente, ainda mais numa cidade populosa como é São Paulo, com problemas de trânsito, de deslocamento, muitas vezes as pessoas estão caminhando na rua, podem cair, vítimas de mal súbito, a gente não sabe o que é. Então, a primeira coisa que se faz quando uma pessoa está, é avaliar se ela está consciente ou não. Se ela estiver consciente, tentar entender qual é os sintomas que ela está sentindo e chamar imediatamente uma unidade móvel. O SAMU hoje tende a atender super rápido ou algum outro recurso de saúde. Se aquela pessoa não está responsiva, a gente tem que liberar a via aérea, ou seja, ver se ela não está com nenhuma obstrução de via aérea. E como é que se faz isso? Se deitando essa pessoa, se elevando o queixo para ver se não tem nada obstruindo a respiração. Se essa pessoa segue não respirando, não respondendo, começa a ficar com aquela coloração, com aquela cor mais pálida, mais escura, que a gente chama de uma cianose, ou seja, que a oxigenação do sangue caiu, é fundamental que se inicie as compressões torácicas, ou seja, uma massagem cardíaca que vai permitir, então, que o sangue flua em direção aos órgãos mais vitais, como é o cérebro. E nesse momento, obviamente, alguém tem que fazer contato com uma unidade de saúde móvel para que haja um socorro imediato. Então, é muito importante ver o grau de consciência, o grau de respiração e se essa pessoa tem circulação ou não. E como é que se vê se tem circulação ou não? Vendo se essa pessoa tem pulso, se o coração está batendo. Então, são medidas que, às vezes, numa situação de estresse, pode ser meio complexo, meio difícil de se avaliar, mas são muito importantes para que se dê a partida, o que a gente chama, que se aperte o gatilho de todo o processo de atenção desses pacientes, que tem que ser muito rápido mesmo. Porque um paciente numa situação extrema, em parada cardíaca, onde o cérebro não está sendo nutrido por sangue, por uma falha dessa bomba do coração, se perdurar isso por alguns minutos, pode significar já uma situação totalmente refratária e, às vezes, infelizmente, sem nenhum tipo de recuperação. Então, é importante que existam medidas de conscientização e de treinamento da população em geral, da população leiga, para esse socorro básico inicial, até que uma unidade especializada chegue para atender esse tipo de paciente tão crítico e tão delicado. Doutor, agora a gente entrando um pouquinho nessa fase, né, que a gente está passando aí da pandemia. Como tem sido feito aí o controle, né, com pacientes cardíacos que precisam manter aí sempre um contato com o médico? Como vocês têm feito esse atendimento? A gente sabe que está sendo usado muito a telemedicina, mas tem funcionado também? Como tem sido esses atendimentos?
Essa pandemia está nos ensinando várias coisas e também fazendo com que se modifiquem algumas rotinas e alguns hábitos de comunicação e de interação, né? E eu mesmo antes estava dando aula para meus alunos da faculdade, plataformas totalmente online. Então, essa reclusão mostrou no início que nós estávamos nos deparando com o aumento da mortalidade cardiovascular domiciliar, ou seja, os pacientes estavam deixando de ir para o hospital, deixando de ir aos consultórios médicos, com medo de se contaminarem pelo Covid, o que é uma preocupação absolutamente verdadeira e pertinente. A gente tem que fazer isso eh, com responsabilidade. Não podemos deixar de ir ao médico ou negligenciar uma doença em detrimento de outra. Mas o que se viu no início é que realmente, de fato, existe, pelo receio de sair, pela própria ideia de se postergar tudo que é, entre aspas, fútil ou não necessário nesse momento, para um futuro. E isso não tem acontecido só na cardiologia, tem acontecido na oncologia, por exemplo. Muitas cirurgias oncológicas por câncer estão deixando de ser feitas simplesmente porque tumores não estão sendo diagnosticados. A mesma coisa é o coração. Tem paciente que infarta em casa porque tem medo de hospital de se contaminar pelo Covid. Então, o que tem sido feito? A própria SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, em parceria com a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem feito campanhas nacionais. Nós temos a Coração Alerta, que é exatamente, tem inclusive um site muito instrutivo sobre isso, que se chama Coracão, né, o cedilha sem o cedilha, coracãoalerta.com.br, que tem várias orientações que as pessoas podem ver de tudo isso que a gente está conversando agora, os principais sinais, sintomas, medidas preventivas, para poder se proteger e se instruir mais sobre esse assunto. E, obviamente, nisso, a telemedicina, como orientação, ela tem entrado de maneira muito forte. Então, cada vez mais as prefeituras, os planos de saúde e a própria sociedades médicas estão oferecendo plataformas onde os pacientes podem entrar em contato com seus médicos e alguns hospitais para já fazer uma triagem e até às vezes já uma consulta com situações pontuais que a gente pode fazer aquilo que eu falei lá desde o início, estratificar o risco, poder entender melhor aquela queixa e orientar o paciente. Não, essa sua dor não me parece uma dor de etiologia de problema do coração, de causas cardíacas. O senhor ou a senhora pode ter um pouco mais de paciência e aguardar, observar, e se não, os sintomas não aliviarem, procurar sim um hospital. Ou não, este é um sinal de um sintoma, uma queixa muito característica, vem imediatamente para o hospital. O fundamental é que se estabeleçam canais de comunicação entre a população e os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. E a gente tem observado, felizmente, pelo menos nas grandes cidades, que isso tem sido implementado com uma velocidade muito grande. E muitas pessoas já estão assim utilizando essas ferramentas para fazer esse tipo de avaliação. E isso é muito importante, porque como a gente tem o próprio slogan da nossa campanha Coração Alerta é que infarto não respeita a quarentena, ou seja, nós não estamos preconizando aqui que ninguém fure a quarentena, que ninguém passe a agir normalmente como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, o vírus existe, o Covid não foi embora, nós temos um risco muito grande, né, de contaminação e de uma segunda onda que pode vir lá na frente, mas com responsabilidade, com cuidado, com interlocução, nós não podemos deixar de lado as doenças cardiológicas, que matam tanto ou mais que o Covid. Ou seja, nós temos que enfrentar as duas, e não só essas, como eu falei para vocês, doenças oncológicas, doenças endocrinológicas. O organismo é é uma grande máquina e ela tem vários componentes, vários determinantes. O coração é um deles, mas se o coração não funcionar bem, o resto não funciona bem. Então nós temos que fazer essa relação, poder fazer o que a gente chama de multidisciplinaridade em medicina para poder atender o paciente como um todo. E o coração, obviamente, é muito importante e, como eu frisei desde o início, é a nossa bomba, é o motor do nosso corpo e nós temos que cuidar muito bem dele.
Doutor, o senhor tocou aí, né, nesse ponto importante, né, que os cardiopatas precisam continuar se cuidando. A gente sabe que pessoas com doenças do coração também são do grupo de alto risco. A gente está caminhando aí para o finalzinho do nosso programa e eu queria que o senhor falasse agora com esse público. Quem tem doenças cardiológicas e o que fazer agora nesse momento, né, de Covid, sendo aí o grupo de alto risco? Sem dúvida nenhuma, as pessoas que têm doenças do coração, elas ainda têm um risco maior ainda numa eventual infecção pelo Covid. Então, é desnecessário falar, mas ao mesmo tempo, porque todo mundo já está, assim, não digo cansado de ouvir, mas a gente não pode jamais negligenciar os cuidados de higiene, de proteção. Portanto, use máscara, lave a mão, evite aglomerações, cuide-se, proteja-se. Fique em casa quando necessário, saia quando necessário, mas com todos os cuidados. E se você é cardiopata, se você já tem antecedentes de doenças do coração, hipertensão, diabetes, procure seu médico. Procure um serviço de saúde para avaliar se a pressão está controlada, se o diabetes está controlado, se os seus remédios estão sendo dispensados de uma maneira correta. Não deixe de tomar sua medicação. Procure sempre um médico para orientar em eventuais dúvidas e fazer uma avaliação contínua, porque muitas vezes o próprio COVID ele tende a tornar ou a instabilizar algumas doenças cardíacas. A gente vê muitos pacientes que infartam pelo COVID também. Então essas doenças elas acabam muitas vezes se misturando. Então, os pacientes idosos que já têm doenças do coração, eles não devem deixar de procurar o seu médico. Devem fazê-lo sim, como foi dito, com todos os cuidados preventivos e mantendo a etiqueta social de higiene e de proteção, para que todos nós possamos vencer esta pandemia, que, se Deus quiser, logo teremos a vacina para poder voltar ao que nós chamamos ao nosso antigo normal e poder encarar as doenças do coração e as demais doenças como um novo olhar, um olhar do ponto de vista de tratamento efetivo e também investir muito nessas medidas preventivas e, quando necessário, no tratamento o mais adequado, rápido e efetivo possível. Tá certo, doutor Rogério, agradecer aí a sua disponibilidade em falar desse assunto tão importante, esclarecer também algumas dúvidas de quem está em casa e desse grupo aí de risco, né, do Covid. Também deixou aí alguns esclarecimentos. Muito obrigada pela sua participação, viu? O prazer foi meu, em nome da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Nós estamos sempre à disposição para conversar, para discutir esse tema e, mais uma vez, reforçar a importância do autocuidado que as pessoas têm que ter, tanto no aspecto dessa pandemia, como também no aspecto do cuidado com o seu coração. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, é só acessar a nossa plataforma do YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.